Como vocês podem perceber, meu nome é Guilherme Miller. E nesse momento eu queria compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Antes de completar 4 anos de idade, eu e a minha família nos mudamos para Lowhampton, nos Estados Unidos. E aquele lugar era considerado como um sertão quase sem habitantes. As terras onde nós fomos morar eram de aproximadamente uns 400 hectares. E para pagar a hipoteca, a gente precisava produzir pelo menos 80 hectares de trigo. Eram tão poucas as casas na cidade que daria para contar no máximo 5 ou 6 casas. Era um lugar selvagem, nós encontrávamos animais selvagens, nós tínhamos que derrubar as árvores para construir as nossas próprias cabanas. E a educação, ela era muito precária naquele tempo. Para vocês terem uma ideia, eu estudei somente dos meus 9 até os 14 anos. E isso acontecia num período de apenas 3 meses no ano, que era exatamente depois que acabava a colheita e quando estava começando o inverno. E o resto do período do inverno, quem me ensinou a ler e escrever foi a minha querida mãe. Mas os livros, eles eram muito raros na nossa época. Em casa, nós tínhamos apenas 3 livros. Uma Bíblia, um inário e um livro de orações. E por isso, desde pequeno, eu comecei a ter essa atração pela palavra de Deus, porque eu lia muito a palavra de Deus e aprendi a ler na Bíblia. Na minha época, as velas eram um artigo de luxo. Era muito difícil você conseguir, era muito caro. Então eu descobri que o nó de pinho fazia uma luz muito boa. E eu comecei à noite a acender então o nó de pinho para poder ficar estudando durante a noite. E aconteceu uma vez uma história muito engraçada, porque meu pai acordou no meio da noite e achou que a casa estivesse pegando fogo, porque ele viu aquela luminosidade dentro de casa. E ele correu achando que a casa estava incendiando, e quando ele percebeu era eu que estava deitado lá, com o nó de pinho, com a chama, lendo a Bíblia. Então meu pai mandou eu me deitar, e foi uma história que marcou muito na minha vida. Como os livros que eu tinha em casa, eu já havia lido todos eles várias vezes, eu descobri que na minha vizinhança, que por mais que fosse uma vizinhança pequena, ali eu encontrava uma boa fonte de leitura. Então eu comecei a pegar alguns livros emprestados com os vizinhos, e muitos dos vizinhos também me deram livros de presente. A minha juventude foi uma juventude normal, como a de todos os rapazes. E chegou um momento em que eu desejei encontrar uma pessoa para viver eternamente ao meu lado. E foi nesse momento que eu conheci a Lucy. Em 1803, eu e Lucy Smith nos casamos. E seguindo o modismo da época, eu aderi à maçonaria, chegando até um dos seus graus mais altos. E aquilo fez com que eu me afastasse da palavra de Deus. Então, em 1812, na guerra contra os ingleses, na famosa Batalha de Plattsburgh, aconteceu uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu vi um pequeno grupo de soldados norte-americanos esmagar um grupo de soldados ingleses muito maior que eles. E aquilo fez com que eu voltasse para casa e começasse a refletir na vida que eu estava levando. Após a guerra, quando eu voltei para minha casa, aquele período ficou marcado por uma grande reflexão espiritual na minha vida. E nesse momento, então, em 1816, eu realmente me converti aos estudos da Palavra de Deus. Então, analisando versículo por versículo, estudando profundamente a Bíblia, eu cheguei à conclusão de que as Escrituras apontavam para os meus dias o último período de história da Terra. Através do estudo da Palavra de Deus, eu me deparei com o texto de Daniel 8,14, onde nós lemos que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A minha compreensão desse texto foi de que Cristo voltaria a fim de purificar a terra do pecado. Em agosto de 1831, aconteceu mais uma história muito curiosa na minha vida. Naquela manhã, eu fiz um pacto com Deus, de que se eu fosse convidado para pregar sobre a segunda volta de Cristo, eu não negaria o convite. E vejam que interessante, naquele mesmo dia o convite surgiu, para que eu falasse sobre o segundo advento de Cristo na igreja de Dresden. Então, em 1833, a Igreja Batista me concedeu a licença para pregar. E no final do próximo ano, eu estava com dedicação exclusiva à pregação da Palavra de Deus. Só para terem uma ideia, de outubro de 34 até junho de 39, eu havia pregado mais de 800 palestras. Outras pessoas concordaram com as minhas ideias. E foi assim que surgiu o movimento milerita. E dentro dele, eu fiquei conhecido como investigador.